Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Hardware, mais um review de placa-mãe, dessa vez o lançamento da ASUS ROG Strix Z390E Game, que traz o novo chipset Z390, cuja ênfase principal é atender os novos processadores Intel de nona geração, como o Core i7-9700K ou Core i9-9900K, mantendo, é claro, a retrocompatibilidade com a oitava geração. Aqui no canal Paper Hardware eu já trouxe reviews de placas ROG E e ROG F, basicamente o princípio é o mesmo, oferecer uma boa quantidade de recursos sem extrapolar tanto no preço quanto placas como Hero e Extreme, que tem muitos recursos, mas também são placas bem mais caras. É claro que você também tem opções ainda mais baratas, como a linha E e F, as linhas Prime e TUF trazem menos recursos, porém com um preço mais amigável, conforme a necessidade de cada um. Vamos conferir os principais detalhes dessa placa e análise do VRM dela. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com isso também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Vamos fazer aqui então a revisão da ROG Strix Z390E Game. Aqui vocês já viram o visual da placa, né? Todas as tecnologias nesse canto, suporte NVIDIA CLI, AMD Crossfire, AuraSync, impressão 3D. Aqui você vê o nome da placa. Na parte de trás também especificações, frequência de memória que suporta, enfim. Bom, vou abrir aqui então. Assim que você já abre, já dá de cara com a placa. Uma caixa com a antena Wi-Fi que está aqui dentro. Aqui vocês podem ver a antena. Tirando aqui a caixa propriamente dita da placa-mãe, você tem uma caixa interna com acessórios. Aqui nós temos o manual do usuário, DVD de drivers, alguns folhetos, um folheto de adesivos ROG, para você colar no seu gabinete e fazer propaganda de graça, caso você queira. São 4 cabos SATAs, 6 gigabits, claro. Você tem aqui extensores RGB. Aqui a gente tem a ponte SLI High Bandwidth de 2 vias, que acabou por ficar obsoleta por conta das novas RTX, né, que já não usam mais pontes HB, sim pontes NVLink. Aqui você tem abraçadeiras para organização. Nós temos aqui um termistor para você ligar na placa caso você queira, uma fanzinha para VRM. Seria bom que todas as placas fornecessem isso daqui, porque dá uma certa ajuda, você tem os parafusos para fazer isso. O aviso de porta para você colocar e ninguém te encher o saco quando você esteja fazendo seu overclock ou assistindo coisas ilícitas. E parafusos para M2. O visual das placas ROG ao longo dos anos tem se modificado. Uns anos atrás, de 2010 para trás, 2012 para trás, as placas ROG tinham muitos detalhes em vermelho, porque é a característica da marca, né? Vocês estão vendo o olho ROG ali. Mas de uns tempos para cá tem ficado muito na cor preta, com apenas detalhes na cor cinza. E por incrível que pareça, essa placa em pleno 2018 tem pouco RGB. Muitas pessoas gostam muito do RGB. Aqui você tem apenas a iluminação no olho ROG e nessas inscrições que vocês estão vendo aqui, ó, Edge, velocidade, game, on, speed, enfim. Mesmo assim, por ser uma placa ROG, ela tem vários headers RGB para você conectar aos seus dispositivos. Aqui o header endereçável, o header para você apenas adicionar, outro header aqui também RGB. Você pode alternar entre 12 volts e 5 volts, tem a opção para você fazer isso daqui. Ela vem no tradicional formato ATX, ela mede 30,5 cm por 24,4 cm, comportando com folga todos os seus componentes, aproveitando as boas dimensões. A ASUS posicionou vários headers para fãs aqui, sendo no total 7. São 2 headers para fãs aqui na parte lateral, sendo um chassi fan e um I1 pump. Aqui na parte de cima você tem mais 2 headers, o CPU fan que é obrigatório e o CPU opcional que você usa para mais fãs aqui do water cooler ou a própria bomba, caso você queira. Aqui na parte lateral você tem mais 3 headers para fãs, sendo um header especial W-Pump que suporta 3 amperes para bombas mais exigentes ou fãs mais exigentes,
caso você precise. E se 7 headers para fãs for pouco, você pode comprar aquela Asus Fan Extension Card, ligar nessa conexão aqui, XT-Fan, e assim você consegue ter mais headers e mais sensores ainda de temperatura na sua placa-mãe. Essa placa extensora é fornecida com algumas placas ASUS mais caras, que não é o caso dessa, porque obviamente aumentaria os custos. Bom galera, o socket é o bom e velho LGA 1151, que nós já vemos desde 2015 e é parecido com o 1156, 1150, enfim. Só um detalhe muito importante, porque os pinos aqui, a organização elétrica não suporta processadores Intel de 6ª e 7ª geração. Essa placa suporta CPUs apenas de Intel de 8ª geração, como o 8700K, por exemplo, 8600K e, claro, CPUs Intel de 9ª geração. Porém, a furação aqui do cooler mantém a retrocompatibilidade, pelo menos isso, né? Então, um cooler que você utilizou em gerações antigas, você pode manter e encaixar aqui, porque as dimensões são as mesmas. A alimentação do processador é feita por um único conector de energia de 8 pinos. Em placas melhores da própria Asus, como a Hero, você encontra um conector extra aqui na parte de trás de 4 pinos para um fornecimento de energia mais estável, mais fornecimento para overclocks um pouco mais agressivos. Então, por baixo da carenagem do painel traseiro de plástico, que tem um circuito de iluminação ali, nós vemos os 2 dissipadores. Esse dissipador é um pouco maior, responsável pelas primeiras fases, embora as fases do V-Core também continuem um pedaço aqui de cima. E ele praticamente bate aqui na carenagem do painel traseiro, ele é bem grande, não pode ser maior, obviamente, porque senão não caberia, né, a placa no gabinete. Tem que respeitar essa altura que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o bloco que tem um suporte que você desparafusa para poder encaixar a fan para fazer a refrigeração, e essa fan atua no meio dos 2 dissipadores. Então acaba dando uma ajuda para quem vai fazer um overclock um pouco maior. Aqui nós vemos como o dissipador faz o contato com a placa-mãe. O thermal pad encosta tanto nos DRMOS por completo, quanto nos indutores parcialmente. Os indutores também esquentam, embora eles podem trabalhar com temperaturas mais elevadas. Por sua vez, o dissipador da parte de cima é um pouco menor, também por razões óbvias. Se ele passa aqui do limite da placa-mãe, pode causar problemas em certos gabinetes, assim como se ele vem muito para a área do socket, acaba atrapalhando coolers que ficam aqui. A gente vê que ele faz o contato completo tanto com os DRMOS e um contato parcial com os indutores, ajudando também na dissipação do calor desses componentes. Agora vamos dar uma olhada no VRM, que é a cereja do bolo aqui, o que realmente importa quando a gente fala de desempenho e estabilidade. Então aqui está o circuito de alimentação da placa, são 10 fases, cada fase tem um DRMOS Power Stage, não é um MOSFET comum, é um NCP 302045, 45 amperes, tolerância 125 graus. Para quem não compreende muito, um DRMOS engloba o driver MOSFET, que faz o acionamento dos MOSFETs de alta e dos MOSFETs de baixa, tudo em um único encapsulamento. Medindo pelos indutores ali na parte de baixo, eu identifiquei que são 8 fases para V-Core até aqui, e essas 2 fases são para gráficos integrados. Porém, tem uma coisa diferente nessa placa. O PWM que a Asus usa, eles falam que é um ASP1400CTB, ou DigiPlus VRM, só que é um PWM claramente remarcado, não é um PWM da Asus, mas de qualquer forma ele trabalha no esquema 4+2, então os 2 sinais, os 2 do final controlam os gráficos integrados e os 4 são responsáveis pelo V-Core. Como acontece em muitas placas-mãe, quando o PWM manda 4 sinais e você tem um dobro de fases, você faz o quê? Usa duplicadores ali antes do driver. Então o duplicador ele quebra o sinal, manda para 2 drivers que mandam para os seus respectivos MOSFETs. Então um PWM 4+2 consegue controlar um VRM de 8+2, por exemplo. E dá para usar quadruplicadores também, já aconteceu isso em outros projetos. Porém, estranhamente, a Asus não usou aqui. Você pode ver ó, que não tem duplicadores antes aqui dos DRMOS. Também na parte de trás a gente não vê os duplicadores, a gente vê aqui as perninhas dos indutores
E os duplicadores deveriam estar por aqui. Esse aqui é conhecido como um VRM fake 8 fases, onde 4 conjuntos de DRMOS são chamados de fases reais. Então, a cada 2 indutores, a cada 2 DRMOS é uma fase. Então essa é a fase 1, essa é a fase 2, essa é a fase 3 e essa é a fase 4. Como o PWM manda os outros 2 sinais, atende aqui individualmente as fases dos gráficos integrados. Isso não acontece apenas com essa placa, outras placas Z390 ROG também fazem a mesma coisa. Eu cito, por exemplo, aqui a Z390 ROG Maximus 11 Hero, que é uma placa mais cara, conforme aponta o Buildzoid, o famoso Buildzoid ali do canal Hardware Actually, alguma coisa assim. Ele publicou no Gamer Nexus o seguinte trecho. Yeah, that is the Maximus 11 Hero. It is a 4-phase. It's 4 plus 2. And Asus might want to call it a twin 8-phase, but the fact of the matter is, those phases aren't out of, like, there's only 4 signals out of phase with each other. E depois que os revisores perceberam que os VRMs das ROG Z390 não tinham duplicadores, aconteceram algumas coisas estranhas nas publicações, nos sites, nas páginas das lojas. A Asus informava que você tinha aqui 8 fases, e isso foi removido, né? E alguns usuários começaram a devolver as placas para as lojas que tinham comprado lá fora e informaram o motivo dos problemas, porque era um VRM de 4 fases e não 8 fases, como a informação do marketing informava. A Asus se pronunciou para esses usuários dizendo que eles implementaram uma solução que foca na resposta dos transientes, dobrando a quantidade de corrente, né, através aqui desse paralelismo, com mais estabilidade nas transições de carga, melhorando o ripple. Eu realmente precisaria de um osciloscópio para testar isso na prática, mas sim, tecnicamente essa placa tem 4 fases reais com componentes duplicados em paralelo, com 4 sinais do PWM para cada conjunto de 2 indutores e 2 power stages. O quanto isso afeta em overclock? Eu tenho aqui apenas o 8700K e os testes que eu fiz mesmo com ele a 5 GHz mostram uma temperatura do VRM ok, o CPU ali em full stress com Blender usando o AVX inclusive, nada de alarmante, nada de throttling. Mas as demandas de um 9900K são maiores. Infelizmente eu não disponho desse processador para testar nessa placa-mãe. Aqui nós temos os 4 slots de memória que suportam até 64 GB DDR4 na frequência de 4266 MHz no modo Dual ou Single Channel. Eu testei um kit Dual Channel 3600 MHz CL17, que é o mais rápido que eu tenho por aqui, e funcionou sem dor de cabeça, apenas ativação ali do XMP na BIOS. Aqui na parte lateral nós vemos um main OK que foi substituído por um switchzinho, antigamente era um botão. Nós temos os LEDzinhos indicativos do post, CPU, DRAM, VGA e boot, que acabam ajudando você a identificar problemas, já que essa placa não tem um LED debugger. Aqui nós temos o conector de 24 pinos, USB 3.1 geração 2 frontal, que agora é um recurso presente nativamente no chipset, sendo essa uma diferença para o Z370, 6 portas SATA 6 GB. Aqui nós vemos os readers para fãs, que eu já tinha mostrado para vocês. Na parte de baixo da placa-mãe nós vemos os readers do painel frontal com suporte ao speaker, algumas placas-mãe não têm trazido mais isso. O Clear CMOS, 2 USB 2.0 para você ligar no painel frontal ou usar coolers, uma USB 3.0 frontal. Nós temos a TPM com conexão de áudio, e o áudio aqui Supreme FX com aquela separação da trilha, né, que separa a parte analógica da parte digital. A gente vê que a placa tem 2 dissipadores nos slots M2, são 2 slots M2 de alto desempenho que suportam PCI Express. Aqui informa que suporta tanto PCI Express X4 quanto SSD do tipo SATA. Aqui ele informa que suporta o PCI Express X4, mas não suporta SSD do tipo SATA, então se atente a essa informação. O fato de vir dissipador é uma coisa boa, especialmente para SSDs que não trazem dissipador por padrão. E nós vemos aqui 6 slots PCI Express, sendo 3x1, 3x16.
Você vai usar uma placa de vídeo, sempre use aqui no primeiro slot, inclusive os dois X16 primeiros aqui são blindados, trazem um reforço adicional aí para a placa. Se você vai fazer um SLI, você vai usar nesse slot aqui, ou Crossfire também, e você pode usar um Crossfire de 3 placas ao usar esse slot aqui. Só não pode fazer um SLI porque esse slot trabalha em X4, então o esquema elétrico é X16, X8, 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 X4. E finalmente aqui na parte de trás a ASUS tem seguido aquela tendência entre as placas-mãe modernas com o espelho já fixado na placa. Nós vemos as opções que ela oferece, uma conexão PS2 para mouse e teclado, 2 USBs 2.0, 4 USBs 3.1, sendo uma do tipo C reversível, conexão HDMI, conexão DisplayPort, USBs 3.0, rede Gigabit proporcionada por um chip Intel, a conexão Wi-Fi, que é um diferencial dessa placa. Essa é uma Wi-Fi que trabalha em Dual Band 2.4, 5 GHz, tem o suporte ao recurso MU-MIMO, que é interessante para quem tem um roteador compatível com isso, ok? E aqui nós temos o áudio 7.1 com a conexão ótica, e com isso nós finalizamos a análise dessa placa. Vamos para a conclusão. Bom pessoal, chegamos então ao final desse breve review da ROG Strix Z390E Game, placa ROG intermediária dentro desse chipset, onde nós podemos ver todos os detalhes da placa e os testes do VRM que mostraram essa situação inusitada, onde a ASUS escolheu um PWM que controla as 4 mais 1 fases, poderia ter usado duplicadores para mandar sinais individuais para cada driver dentro do DRMOS, mas acabou optando por não fazer isso e sim deixar ali um único sinal para 2 DRMOS. Segundo a ASUS, teve um motivo ali na questão da resposta dos transientes. Apesar disso, foi possível fazer overclock no 8700K, conforme vocês viram, 5 GHz, sem problema nenhum. Coloquei tudo no automático praticamente na BIOS. Quero até fazer uma ressalva aqui, porque a BIOS da ASUS é muito estável e é uma das melhores BIOS que tem no mercado, com muitas opções para você mexer com overclock. Mas eu não posso falar para vocês como seria um overclock com 9900K, que é a principal grande ênfase desse chipset, né? Já que é um CPU octa-core, o primeiro octa-core da linha mainstream da Intel, e tem demandas maiores que um 6-core, como eu testei aqui o 8700K. Infelizmente eu não tenho esse processador, então eu não tenho como fazer esse teste para vocês. Eu ainda não encontrei essa placa nas lojas brasileiras, afinal trata-se de um lançamento, o Brasil sempre é um pouco atrasado nisso, né? E considerando o preço das lojas lá fora, Amazon e WEG, $230 mais ou menos, essa placa deve chegar rondando a casa dos R$1.800. Talvez por isso que os entusiastas estão meio com o pé atrás com essa nova linha, porque fala assim, cara, mas $230 uma placa 4 fases? Ou pior ainda, a Hero, que é mais cara ainda, os caras olham e falam, cadê os duplicadores? Alguns chegam a questionar se foi por motivos de economia não ter colocado os duplicadores ali. Mas isso a gente vai descobrir muito em breve, com um posicionamento oficial que deve acontecer, além daqueles comentários que estão sendo respondidos por funcionários da ASUS. Porque talvez uma explicação mais clara sobre por que eles fizeram isso, a decisão deles, possa ajudar a esclarecer um pouco as coisas para quem comprou ou pretende comprar, ok? Então o Z390, não falando apenas dessa placa, mas de uma forma geral, é uma opção para quem pretende comprar os novos processadores, mas de fato não há um grande motivo para você que tem um 8700K mais uma Z370 migrar para essa placa, porque são pouquíssimos recursos que mudam no chipset. Então, quem já tem um kit está tranquilo. Quem pretende comprar um novo processador, agora pode optar entre Z370 e Z390, ok? Pessoal, essa é a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Muito em breve eu vou trazer mais placas-mãe aqui no canal Piperaio Hardware. Um grande abraço. Caso você queira participar aqui nos comentários, fique à vontade. Até mais.